Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, 24 de novembro, nós vamos trabalhar números fracionários. Vocês vão acompanhar a leitura dessa aula, acompanhar a videoaula e responder apenas os exercícios nessa folhinha ou no caderno de vocês, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre números fracionários. Noção então sobre os números fracionários. Os números fracionários representam a porção de um todo que foi dividida em partes iguais. Vamos utilizar como exemplo um chocolate que foi dividido em 5 partes iguais, do quais retiramos 2. Então vamos lá. Imagine que isso aqui é uma peça de um chocolate, é uma barra de um chocolate, e ela foi dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Partes iguais. Esse chocolate aqui é o todo. Essas partes em que o chocolate foi dividido formam o nosso todo, e elas são iguais. E dessa parte eu retirei 2. Então eu peguei e marquei 2, pintei de rosa essas 2. Tá? Então, o que significa isso? O número de partes em que a unidade de chocolate foi dividida chama-se denominador. Então, o chocolate inteiro, ele foi dividido em quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 é o nosso denominador, que denomina quantas partes ele foi dividido. O número de partes que consideramos da unidade as partes que retiramos do chocolate chama-se numerador. Então, quantas partes eu retirei é o numerador, tá? É o número de partes que eu retirei aqui, tá? 2 partes. Representando isso em forma de fração, então, a gente tem o quê? Ó, deixa aparecendo aqui. Nós temos o quê? 2 quintos. Então, esses aqui são os termos da fração. 2 é o numerador, 2 é a parte que eu retirei, e 5, que é o denominador, é a parte em que eu dividi esse chocolate. Então, o denominador, quem vai embaixo, a fração é isso. A escrita da fração é dessa maneira. 2 sobre 5 é um número, o traço sobre o outro. Esse traço da fração, ele significa sempre uma divisão também, tá? Por enquanto não vem ao caso ainda, mas ele sempre é uma divisão, como se fosse uma divisão. Ele representa uma divisão, esse traço, tá? Então, 2 sobre 5, 2 quintos. A gente lê dessa maneira, 2 quintos. Então, nós temos que 2 é o numerador, quem está em cima é sempre o numerador, é a quantidade de partes que eu peguei, e embaixo é o denominador, denomina em quantas partes eu dividi o todo, tá bom? Então, 2 quintos. O traço utilizado entre o numerador e o denominador representa uma fração, tá? Então, isso é uma fração, uma divisão, uma fração. Atenção, como não existe divisão por zero, o denominador de uma fração deve ser diferente de zero, tá? Então, aqui embaixo nunca pode ser zero na fração, tá? Até porque se a gente tem zero ali, não tem nada, como que a gente vai pegar alguma parte do que não tem nada? Então não existe zero aqui embaixo, tá certo? Note que todo número natural pode ser escrito na forma de fração, utilizando o denominador 1. Assim temos. Vamos lá ver. O número 5, ele pode ser uma fração? Sim. 5 sobre 1, tá? Ele não muda o valor dele se eu colocar 5 sobre 1. Lembra que eu falei que o traço é uma divisão? 5 pode ser 5 sobre 1? Pode, porque 5 dividido por 1 continua sendo 5. 2 pode ser escrito em 2 sobre 1? Pode, porque o 2 é 2 sobre 1. 2 dividido por 1 dá 2. 150 pode ser 150 sobre 1? Pode, porque o 150 sobre 1, 150 dividido por 1, dá 150 mesmo. Tá? Então, qualquer número natural pode ser escrito em forma de fração de denominador 1. Tá? Agora, alguns outros exemplos de frações aqui. Ó. Então, vamos ver. Nós temos aqui um retângulo. Esse retângulo foi partido ao meio na diagonal. Ficamos com quantos? Com 2. Então, a gente tinha um retângulo inteiro, nós dividimos em 2 partes. Então, essas 2 partes é o nosso denominador, é embaixo, 2. Quantas partes eu peguei? Eu marquei. Geralmente, o pegar aqui, a gente vai pintar, tá bom? Quantas partes eu peguei? Uma. Então, eu peguei uma parte de 2. Então, uma de 2, 1 sobre 2. E essa fração a gente lê 1 meio, 1 meio, que é a metade, né? Quando divide em 2 é metade, 1 meio ou metade, tá? Aqui, esse círculo, eu dividi em quanto? 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então, 4 é o denominador embaixo. Quantas eu peguei? 3. Então, eu peguei 3 de sobre 4. 3 sobre 4, que a gente lê 3/4.
quartos. Aqui embaixo a gente lê na ordem, faz a leitura na forma ordinal, tá? É meio, no caso, só o meio aqui que muda. Mas aqui o 3 é terços, o 4 é quarto, o 5 é quinto, o 6 é sexto, sétimo, oitavo, nono, décimos, tá? A partir do 11 muda um pouquinho. Até o 10 é décimo, a partir do 11 muda um pouquinho. Por exemplo, aqui, a gente tem um quadradão dividido em 16 quadradinhos. 4, 8, 12, 16. 16 é o nosso denominador. Foi quanto foram quadradinhos tem. Só que eu peguei só 3 pedacinhos. 3 sobre 16. E a gente lê o quê? 3/16. Então, quando a gente tem acima de 11, a gente passa a ler com avos no final. Ok? Aqui, por exemplo, 1, 2, 3, temos 10. Então, a gente lê e fomos pegos de apenas 3 partes. Então, fica 3 sobre o todo, que é 10. E a gente lê 3 décimos. Ok? Observações. Quando o denominador da fração é um número maior que 10, igual no exemplo C, sem ser potência de 10, devemos usar a palavra avos. Tá? Então, quando eu falo potência de 10, quando for 100. 100 é centésimos, 1000 é milésimos e assim por diante. Então, se não for potência de 10, 10, 100, 1000, a gente sempre vai ler com avos, tá bom? Quando o denominador da fração é 10, igual ao exemplo D, usamos a palavra décimos. Quando é 100, que é o 10 ao quadrado, é 100, usamos a palavra centésimos. Quando é 1000, milésimos e assim por diante. Ok? Exercícios. Faça a leitura das frações escrevendo por extenso. Tá? Só para ler. 5 sobre 8, 5 oitavos. 3 sobre 7, 3 sétimos. 9 sobre 11, 9, 11 avos. E assim por diante. Tá? Para cada uma das figuras representadas abaixo, indique a fração que corresponde à região pintada. Então aqui, por exemplo, quantas partes foram divididas? 3 embaixo. Quantas foram pintadas? 2. 2 sobre 3. Aqui, quantas partes divididas? 4 embaixo. Quantas pintadas? 1 em cima. Uma pintada, 1 quarto. Então, a parte dividida é embaixo e as partes pintadas em cima da fração. Fechou. Ok? Por enquanto é isso nessa primeira aula, então. A aula dessa semana, né? No caso, a primeira aula dessa semana. Hoje é dia, então, 24 de novembro. No dia 25, eu posto a correção dessa aula para vocês, tá? Acho que no dia 25 ou 26 a gente vai postar essa correção para vocês. Acredito que no dia 25 mesmo, na aula de amanhã, vocês já têm essa correção, tá certo? Então é isso por enquanto. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.